Há mais de 3.000 anos, muito antes de Roma ou Atenas sonharem em dominar o mundo, o destino de dois grandes povos foi selado por causa de uma única mulher e de uma guerra que se tornaria a mais famosa de toda a antiguidade. Esta é a história da Guerra de Troia, uma saga que mistura mito e história, poesia e sangue, mas que, no seu coração, guarda uma verdade eterna sobre o poder da ambição, do amor e da tragédia humana. Tudo começa com Paris, o jovem príncipe de Troia, uma cidade imponente e rica, localizada onde hoje é a Turquia. Segundo a lenda, os deuses encarregaram Paris de uma tarefa impossível: julgar qual das 3 deusas mais poderosas, Hera, Atena ou Afrodite, era a mais bela. Cada uma delas, é claro, tentou suborná-lo. Hera, a rainha dos deuses, prometeu-lhe poder e reinos vastos. Atena, a deusa da sabedoria, ofereceu-lhe glória imortal na guerra. Mas Afrodite, a deusa do amor, fez uma promessa irresistível: o amor da mulher mais bela do mundo. Paris não hesitou. Ele entregou a maçã de ouro a Afrodite, e nesse exato momento, o destino do mundo mudou para sempre. A mulher prometida era ninguém menos que Helena, a deslumbrante rainha de Esparta, que já era casada com o poderoso rei Menelau. Com a ajuda de Afrodite, Helena se apaixonou perdidamente por Paris. Juntos, eles fugiram através do mar Egeu, deixando para trás um reino em choque e um marido humilhado. Esse amor proibido não acendeu apenas uma paixão, mas uma chama de fúria que consumiria o mundo conhecido. Menelau, cego pela traição e pela sede de vingança, não descansaria até ter sua rainha de volta e Troia em ruínas. Ele convocou seu irmão, o ambicioso Agamenon, rei de Micenas, e juntos eles uniram todos os reis e guerreiros da Grécia. Entre eles estava o maior de todos, Aquiles, o guerreiro semideus, rápido, letal e temido por todos os mortais. E assim, a maior aliança militar que o mundo já tinha visto se formou. 1000 navios gregos com suas velas negras enfumadas cruzaram o mar em direção às muralhas impenetráveis de Troia. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um cerco brutal que durou 10 longos e sangrentos anos. De um lado, os gregos, movidos pela vingança e pela promessa de pilhagem. Do outro, os troianos, liderados pelo seu rei Príamo, lutando bravamente para defender sua honra, sua cidade e sua rainha recém-chegada. As batalhas que se desenrolaram nos campos diante de Troia se tornaram lendárias. Heitor, o príncipe mais velho de Troia e irmão de Paris, emergiu como o grande herói de seu povo. Um guerreiro nobre, um pai amoroso e um líder corajoso, ele enfrentou os melhores campeões gregos, tornando-se o símbolo da resistência troiana. Ele era o escudo de Troia, mas o destino, como sempre, já estava escrito nos fios tecidos pelas moiras. Aquiles, o invencível, furioso pela morte de seu amado companheiro Patroclo em batalha, desafiou Heitor para um combate final. Os dois maiores guerreiros de sua geração se encontraram diante dos portões cênicos de Troia, sob o olhar aterrorizado de deuses e homens. O duelo foi feroz, uma dança de bronze e fúria. Heitor lutou com toda a sua coragem e honra, mas Aquiles não era apenas um homem. Ele era uma força da natureza, impulsionado por uma dor que o transformou em uma máquina de matar. No final, a lança de Aquiles encontrou seu alvo. Heitor caiu, e Troia perdeu sua alma. Mas a fúria de Aquiles não terminou com a morte de seu inimigo. Em um ato de crueldade que chocou até os deuses, ele amarrou o corpo de Heitor à sua biga e o arrastou ao redor das muralhas da cidade, para que toda Troia visse seu campeão profanado. Mas nem o maior dos guerreiros pode escapar do seu próprio destino. Pouco tempo depois, o próprio Aquiles encontraria seu fim. Guiado pelo deus Apolo, uma flecha disparada pelo arco de Paris, o homem que iniciou toda a guerra, atingiu Aquiles em seu único ponto vulnerável: o calcanhar. O herói mais temido da Grécia tombou na poeira,
provando que nem a imortalidade parcial pode enganar a morte. Mesmo sem seu maior campeão, os gregos não desistiram. 10 anos de cerco, e as muralhas de Troia permaneciam de pé. A força bruta havia falhado. Era hora de usar a astúcia. E foi então que Ulisses, o astuto rei de Ítaca, concebeu um plano brilhante e traiçoeiro. Os gregos construiriam um enorme cavalo de madeira, oco por dentro, e o deixariam na praia como uma suposta oferenda de paz à deusa Atena. Dentro do cavalo, se esconderiam os melhores guerreiros gregos. O resto da frota fingiria recuar, navegando para longe, como se tivessem finalmente desistido. Os troianos, exaustos pela guerra, acordaram e viram a praia deserta e o cavalo gigante. A alegria tomou conta da cidade. Eles acreditaram que a guerra tinha acabado, ignorando os avisos desesperados do sacerdote Laocoonte, que gritava a famosa frase: "Cuidado com os gregos, mesmo quando trazem presentes." Eles celebraram. Em um ato de triunfo cego, arrastaram o cavalo de madeira para dentro de suas muralhas sagradas. A festa durou até tarde da noite. Troia, pela primeira vez em uma década, dormiu em paz. Foi o seu último sono. Sob o manto da escuridão, os guerreiros gregos saíram silenciosamente do ventre do cavalo. Eles abriram os portões da cidade para o resto do exército, que havia retornado secretamente. O que se seguiu foi um massacre. Troia foi consumida pelo fogo e pela espada. Seus templos foram profanados, seus homens mortos e suas mulheres e crianças escravizadas. A grande cidade de Príamo e Heitor desapareceu em uma noite de cinzas e lágrimas. Helena foi recapturada e levada de volta para Esparta. Mas, e se tudo isso for apenas uma lenda? Durante séculos, a Guerra de Troia foi considerada apenas isso: um conto fantástico, imortalizado pelo poeta Homero em sua obra-prima, A Ilíada. Uma grande história, mas não história de verdade. Isso mudou no século XIX. Um arqueólogo amador, mas obstinado, chamado Heinrich Schliemann, obcecado pelos poemas de Homero, seguiu as pistas geográficas dos textos antigos. Ele começou a escavar em uma colina na Turquia, e o que encontrou abalou o mundo. Camada após camada, ele desenterrou as ruínas de uma cidade antiga. E uma dessas camadas mostrava sinais claros de uma destruição violenta por fogo, datada de aproximadamente 1200 a.C., a mesma época em que a guerra teria acontecido. Hoje, a maioria dos historiadores concorda que a Guerra de Troia, ou um conflito muito semelhante, realmente ocorreu. Talvez não tenha sido por uma rainha sequestrada, mas por razões mais práticas, como disputas por rotas comerciais e poder geopolítico. Os gregos micênicos e os hititas de Troia eram potências rivais. No final, não importa o quanto seja mito e o quanto seja fato. A história da Guerra de Troia sobrevive porque ela é, em sua essência, uma história sobre nós. Ela fala sobre o amor que pode construir e destruir reinos, sobre a vingança que consome até os heróis mais nobres, e sobre como a glória no campo de batalha pode transformar homens em lendas imortais. A cidade de Troia caiu há mais de 3 milênios, mas seu eco ainda ressoa através do tempo. Porque no fim, Troia nunca deixou de existir. Ela vive em cada poema, em cada filme, em cada história que contamos sobre paixão, guerra e destino. Obrigado por assistir a esta jornada épica. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!